Esse anel, minha mãe tem um igual. A frase saiu da boca da garçonete com a simplicidade de quem fala do tempo, mas carregava um peso que fez Thomas Cavill congelar no meio do restaurante. O som ecoou dentro dele como um trovão silencioso, um estalo que parecia despertar memórias que ele nem sabia que guardava. Thomas tem 35 anos. É um milionário dono de uma das maiores redes de hotéis do país. Cresceu acostumado a ter o controle da situação, a comandar negócios bilionários e a manter tudo sob seu domínio rígido. Mas ali, parado diante daquela mulher negra, com olhos firmes e sorriso discreto, aquela frase o derrubou. Antes da gente continuar, me conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo? Se essa história mexeu com você, já deixa seu like e se inscreve no canal. Porque o que vem agora é de tirar o fôlego. Ele havia entrado naquele restaurante naquela tarde para uma reunião de negócios. Nada fora do comum, ele pensava. Mal sabia que aquela conversa aparentemente casual abriria uma porta para um passado escondido, um capítulo da sua vida que parecia enterrado, mas que ainda pulsava forte. Uma porta que podia mudar tudo que ele acreditava sobre sua família e sobre ele mesmo. A garçonete que disse aquelas palavras era Luciana, uma mulher simples, com um sorriso discreto, cabelo preso num coque apertado e olhos que carregavam uma força silenciosa, aquela mesma força que só quem enfrentou a vida sabe ter. Ela parecia comum para quem olhasse de longe, mas a conexão que ela desencadeara em Thomas era tudo menos comum. Minha mãe sempre usou esse anel. Ela continuou, mostrando a mão direita com uma aliança antiga, desgastada pelo tempo, mas visivelmente rara. É uma peça única, feita à mão por um joalheiro que quase ninguém conhece. Poucas pessoas sabem da história por trás dele. Por isso, quando vi o seu, não pude deixar de notar. Thomas tentou disfarçar o impacto que aquilo causava. Por anos ele guardava aquele anel, não como uma simples joia, mas como um relicário de uma promessa. Um símbolo de algo que seu pai lhe contou quando era criança. Que aquele anel representava um pacto de amor, uma esperança que atravessaria gerações. O que ele não esperava era que o anel da garçonete fosse a chave para uma história que envolvia seus pais. Um amor antigo, perdido no tempo, marcado por promessas e desencontros. Enquanto seu coração pulsava forte, a mente de Thomas viajou para aquelas histórias que seu pai costumava contar em sussurros. No silêncio da noite, ele lembrava de sua mãe, Amélia, uma mulher forte e amada, e do pai, Henrique, um homem determinado, com um brilho nos olhos que só o amor verdadeiro acendia. O anel que ele carregava, e que agora via em Luciana, era o mesmo que Henrique usara para selar uma promessa com Amélia. Uma promessa de que, acontecesse o que acontecesse, seus caminhos se encontrariam de novo. Mas a vida, com suas voltas inesperadas, os separou antes que pudessem cumprir o que juraram. Thomas, com o olhar fixo na mão de Luciana, sentiu uma mistura de curiosidade, emoção e uma vontade imensa de descobrir como aquele laço, tecido no passado, ainda resistia ao tempo e às dificuldades. Ele não sabia ainda, mas aquela coincidência, o anel, as histórias entrelaçadas, seria o início de uma busca que mudaria sua vida para sempre. E não só isso. Seria o começo de uma história de amor inesperada entre ele e Luciana, um romance que quebraria barreiras e traria cura para feridas antigas. Você já teve um momento em que uma frase simples virou tudo do avesso? Comenta aqui. Eu já vivi isso. E compartilha essa história porque todos precisam ouvir. Enquanto Thomas tentava organizar os pensamentos, Luciana sorriu com aquela calma que só a experiência traz, como se soubesse do impacto que tinha causado. Mas preferisse deixar a história fluir no seu tempo. Eu sei que parece loucura, disse ela baixinho, mas esse anel, ele tem histórias que ninguém mais sabe contar. Minha mãe e seu pai foram amigos de infância. Mais que isso, eles viveram um amor que, por razões que ninguém falou alto, não deu certo. Eu cresci ouvindo essas histórias, histórias de promessas que ficaram pela metade.
Thomas sentiu uma pontada no peito, como se estivesse diante da verdade que buscava, mas não tinha coragem de confrontar. Quero entender tudo, respondeu ele, sem tirar os olhos daquele anel, porque não acredito em coincidências. Ali, naquele instante, começou a se formar uma ponte entre duas vidas que pareciam distantes, mas que estavam entrelaçadas por laços invisíveis, pelo peso do passado e pelo desejo de um futuro diferente. Thomas e Luciana se olharam, não mais como milionário e garçonete, mas como duas pessoas prontas para desvendar uma história maior e talvez escrever a própria juntos. Se essa história te tocou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar essa jornada emocionante. Depois daquele encontro inesperado no restaurante, Thomas Cavill não conseguia tirar Luciana da cabeça, nem o anel que unia suas histórias. Aquele objeto, antigo e cheio de marcas, parecia pulsar com uma energia que ele nunca antes tinha percebido. Mais que uma joia, era um elo entre passado e presente, entre duas famílias que, sem saber, compartilhavam um destino. Nos dias que se seguiram, Thomas se viu dividido entre as reuniões e decisões que a rotina de um empresário impõe, e o desejo crescente de descobrir tudo sobre o significado daquele anel. Ele ligava para Luciana com mais frequência do que poderia admitir, e a cada conversa, a ligação entre eles se fortalecia, num misto de fascínio e carinho que ultrapassava o simples interesse por uma história antiga. Luciana, por sua vez, sentia uma mistura de surpresa e cautela. Nunca imaginara que aquele homem que parecia tão distante do seu mundo carregasse consigo as mesmas cicatrizes do passado, o mesmo anel com histórias escondidas. Ela contou a Thomas o que sabia sobre seus pais, sobre Maria, sua mãe, uma mulher negra, batalhadora, que havia criado Luciana sozinha, enfrentando o preconceito e as dificuldades da vida com uma força silenciosa. Maria e Henrique, o pai de Thomas, tinham sido jovens apaixonados. O amor deles era uma chama que brilhava intensamente numa época em que tudo parecia conspirar contra a felicidade de um casal interracial. Naquela pequena cidade do interior, onde o olhar dos outros era uma sentença e o silêncio um muro, eles fizeram uma promessa. Henrique dera a Maria aquele anel, um símbolo de um compromisso que transcenderia o tempo, um sinal de que, apesar das barreiras, um dia seus caminhos se cruzariam novamente. Mas a vida, cruel em sua forma, separou os dois antes que pudessem construir um futuro juntos. Henrique foi obrigado a partir para a cidade grande, prometendo voltar, mas sem saber que Maria enfrentaria uma gravidez sozinha, criando Luciana com coragem e dignidade. Thomas, ouvindo aquelas histórias, começou a entender o peso do legado que carregava. Crescera protegido, sim, mas desconectado das raízes profundas que sustentavam sua família. O anel era muito mais que um adorno. Era um testemunho de amor, de resistência, de esperança. Eu quero conhecer sua mãe, disse Thomas numa ligação. Acho que ela gostaria de te conhecer também, respondeu Luciana, com um sorriso tímido. Decidiram marcar um encontro. Thomas sentiu um frio na barriga ao pensar naquele momento. Não era só para entender a história, era para fechar um ciclo, para dar sentido às peças espalhadas do quebra-cabeça da vida. Quando chegou o dia, Luciana levou Thomas até a pequena casa onde Maria vivia. Uma casa modesta, mas cheia de histórias, de memórias e de vida. Maria os recebeu com um sorriso aberto e olhos brilhantes, uma mulher marcada pela luta, mas cheia de amor no coração. O encontro foi cheio de emoção. Maria e Thomas se reconheceram não só como mãe e filho, mas como partes de uma história maior, de um amor que sobreviveu ao tempo e às adversidades. Com o passar das horas, enquanto os relatos fluíam, Thomas percebeu que não estava ali apenas para descobrir seu passado, mas para construir um novo futuro. Luciana e ele, apesar das diferenças de mundo, sentiam-se cada vez mais próximos. Thomas começou a entender que mudar a vida de Luciana não era um gesto de caridade, mas um desejo genuíno de compartilhar algo verdadeiro, um amor que ultrapassava as barreiras sociais e os medos.
Luciana, por sua vez, viu em Thomas não só um milionário, mas um homem disposto a olhar para além das aparências, disposto a amar de verdade. Eles passaram a se encontrar fora das histórias e das conversas sobre o passado. Jantares simples, longas caminhadas pela cidade, momentos de silêncio confortável e risadas compartilhadas. O que começou como uma ligação pelo passado, transformou-se num presente cheio de esperança. Mas, como toda história real, os desafios não tardaram a aparecer. O mundo de Thomas, cheio de expectativas e julgamentos, não via com bons olhos a relação com uma mulher como Luciana. Por outro lado, Luciana carregava suas próprias inseguranças, medos de não ser suficiente para um homem que parecia viver numa realidade tão diferente. Thomas, no entanto, estava decidido a enfrentar tudo. Ele viu naquele amor uma chance de se reinventar, de curar feridas antigas e de construir algo que realmente importasse. Enquanto isso, a busca pela verdade sobre o passado dos pais continuava. Documentos antigos, cartas guardadas, relatos esquecidos. Cada descoberta reforçava o elo entre as famílias, e entre ele e Luciana. E aquela aliança, que tanto significado carregava, não era mais apenas uma joia. Era um símbolo vivo do amor que sobrevive, que resiste, que transforma. Se você já sentiu que o amor pode romper barreiras e mudar destinos, comenta aqui. Eu acredito no poder do amor verdadeiro. E compartilha essa história, para que mais pessoas saibam que nunca é tarde para recomeçar. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder essa história emocionante que está só começando. Os dias passaram, e Thomas e Luciana continuaram se aproximando, como se um ímã invisível os puxasse para perto. As conversas antes tímidas tornaram-se confissões sinceras. Os encontros casuais se transformaram em momentos que ambos ansiavam. Era mais do que uma história antiga que os unia. Era algo vivo, pulsante, um sentimento que crescia mesmo em meio às incertezas. Mas nem tudo era fácil. A diferença entre os mundos em que eles viviam não podia ser ignorada. Thomas, com seu estilo de vida luxuoso e redes de contatos influentes, e Luciana, que batalhava todos os dias para sustentar a mãe e manter sua dignidade como garçonete, sabiam que a jornada seria cheia de obstáculos. Thomas enfrentava olhares tortos de colegas e familiares, sussurros que diziam que ele estava abaixando o nível, mas ele sentia, mais forte do que tudo, que aquela conexão era verdadeira e que, para construir algo real, precisava romper com preconceitos enraizados, inclusive os seus próprios. Luciana, por sua vez, lidava com suas dúvidas internas. Será que alguém como Thomas poderia realmente querer alguém do seu mundo? Será que o amor deles resistiria às pressões externas? Ela tinha medo de se machucar, mas ao mesmo tempo, sentia que aquela história, de alguma forma, era escrita para ser diferente. Enquanto tudo isso acontecia, eles continuavam desvendando o mistério dos anéis. Em arquivos empoeirados encontraram cartas trocadas entre Maria e Henrique, promessas de amor eterno, planos para um futuro juntos e a dor da separação forçada. Em uma dessas cartas, Henrique falava sobre o anel, um presente que era mais do que uma joia, um símbolo do que somos e do que seremos um dia. Cada pedaço dessa história tocava profundamente Thomas e Luciana, como se as palavras dos pais ecoassem diretamente em seus corações. Era como se o destino finalmente estivesse unindo aquilo que o passado tentou separar. Numa noite depois de um jantar simples na casa de Luciana, eles conversaram sobre o futuro. Eu sei que não será fácil, disse Thomas, segurando a mão dela. Mas quero construir algo ao seu lado. Quero que a gente prove que amor não tem classe, que história não define nosso destino. Luciana olhou para ele, emocionada. Eu quero acreditar nisso. Respondeu com a voz embargada. Quero acreditar que dessa vez o amor vence. Foi ali, naquele momento de sinceridade e esperança, que eles deram o primeiro passo para um relacionamento que transformaria suas vidas para sempre. Mas o caminho não estava livre de desafios. Thomas precisaria mostrar à sua família que seu coração e seus valores haviam mudado.
Luciana precisaria vencer o medo e a insegurança que a história da sua família, marcada pela luta, deixou em seu peito. Ainda assim, juntos, sentiam que podiam enfrentar qualquer coisa. Se essa história está tocando seu coração, deixa aqui, nos comentários. Eu acredito no amor que vence. E compartilha com quem precisa ouvir que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer barreira. Os primeiros dias de relacionamento entre Thomas e Luciana foram como navegar em águas desconhecidas, emocionantes, mas também cheias de curvas inesperadas. Enquanto eles desfrutavam da novidade e da intensidade do que sentiam, as pressões do mundo real começaram a se fazer presentes, trazendo à tona os desafios que sabiam existir, mas que agora precisavam enfrentar juntos. Na alta sociedade em que Thomas estava inserido, as notícias de seu envolvimento com Luciana correram rápido. Sussurros, olhares desconfiados e até mesmo convites que deixavam de chegar, começaram a pintar um quadro que o jovem milionário não estava acostumado a ver. Seus amigos, muitos deles presos a preconceitos silenciosos, questionavam sua escolha, dizendo que ele poderia ter qualquer pessoa, menos alguém como ela. Thomas sentiu o peso dessas opiniões, mas o que sentia por Luciana era maior do que qualquer julgamento. Ele sabia que esse amor tinha raízes profundas, que não era fruto do acaso, mas de uma conexão que atravessava gerações. Luciana, por sua vez, teve que lidar com sua própria família e amigos, que não entendiam bem a dinâmica daquela relação. Havia um misto de orgulho e preocupação. Afinal, não era comum ver uma mulher negra de origem humilde conquistando o coração de um milionário tão jovem e influente. Muitos temiam que ela se machucasse, que fosse apenas uma fase passageira. Mas ela estava determinada a provar, antes para si mesma do que para os outros, que aquele amor era verdadeiro e que ela merecia ser feliz. Enquanto isso, a busca pela história dos pais de Thomas e Luciana avançava. Eles descobriram documentos antigos que mostravam que Henrique, o pai de Thomas, havia tentado lutar contra a separação imposta, tentando reconstruir sua vida, enquanto guardava a esperança de reencontrar Maria. Mais impressionante ainda, encontraram cartas nunca entregues escondidas por Maria, onde ela revelava seus sentimentos, seus medos e a certeza de que aquele anel era uma promessa de que, de alguma forma, seus filhos um dia se encontrariam. Essas descobertas trouxeram ainda mais força para o relacionamento deles. Não eram apenas duas pessoas de mundos diferentes tentando se entender. Eram a continuação de uma história de amor que o tempo e o preconceito tentaram apagar, mas que insistia em renascer. Thomas começou a envolver Luciana em seu mundo, com mais intensidade, apresentando-a à sua família com o coração aberto, mesmo sabendo que nem todos aceitariam facilmente. Em encontros, jantares e reuniões, ele mostrava que a mulher ao seu lado era muito mais do que uma garçonete. Era a peça que faltava para completar o quebra-cabeça da sua vida. Luciana, por sua vez, passou a confiar mais em si mesma, ganhando espaço nos círculos que antes pareciam inalcançáveis. A história do anel, do amor dos pais e da luta de suas famílias se tornou uma força que os unia e que inspirava quem os cercava. Mas, claro, o caminho não seria linear. Diferenças, medos e antigas feridas vinham à tona, testando a força do relacionamento. Algumas noites eram marcadas por dúvidas silenciosas, outras por conversas profundas que reforçavam a vontade de lutar juntos. E foi em uma dessas noites, olhando o anel que agora ambos usavam, que Thomas disse: "Não importa o que digam, o que temos é real. É o amor que nossos pais sonharam, a promessa que eles fizeram e que estamos cumprindo." Luciana segurou a mão dele com um sorriso cheio de esperança. "Vamos fazer valer cada momento, cada batalha, porque a nossa história merece ser contada. Se essa história tocou seu coração, comenta aqui. Eu acredito no amor que transforma. E compartilha para inspirar quem precisa ouvir que o amor verdadeiro vence, mesmo contra todas as adversidades." Nos meses seguintes, Thomas e Amélia passaram a se encontrar com frequência. A princípio, era para discutir os resultados dos testes, os documentos antigos e tudo que envolvia o passado que até então tinha sido cuidadosamente escondido,
de ambos. Mas com o tempo, esses encontros começaram a ganhar um tom diferente. Um misto de familiaridade, cumplicidade e um sentimento que Thomas não sabia nomear logo de início. Luciana, que no começo parecia manter uma certa distância emocional, começou a se permitir. Era impossível não criar um vínculo com Thomas. Ele se mostrava cada vez mais presente e interessado na história dela, na vida que ela havia construído, nas dificuldades que enfrentou sozinha. Era como se aquele anel, que os conectava ao passado, estivesse agora criando uma nova ponte para o futuro. O resultado do teste finalmente chegou. Eles não eram irmãos. O pai de Thomas e Maria haviam vivido um amor intenso e verdadeiro, mas o destino havia seguido caminhos diferentes. Maria nunca teve filhos com Henrique. Amélia era filha de outro homem que Maria conheceu anos depois. Um homem simples, que, mesmo sem grandes recursos, ofereceu a Maria algo que o pai de Thomas nunca pôde: presença. Quando Luciana recebeu a notícia, sentiu um alívio que se misturava com uma onda de emoção incontrolável. Ela não precisava mais carregar aquele medo, aquele receio de que a história deles pudesse se tornar impossível. Thomas, ao ler os resultados, não sabia se sentia alívio ou um tipo estranho de saudade de algo que nunca aconteceu. Por tanto tempo, ele tinha construído mentalmente a ideia de que talvez fossem irmãos, de que aquilo pudesse ser uma barreira intransponível para os sentimentos que ele já começava a nutrir. Mas agora, com a certeza de que não eram parentes, de sangue, ele entendeu que estava livre para viver o que realmente queria. Ele a procurou no restaurante como no primeiro dia, mas dessa vez não havia formalidades, não havia negócios nem reuniões. Ele estava lá por ela. Luciana, disse, segurando o anel no bolso como quem segura uma segunda chance. A gente pode deixar essa história no passado. Podemos seguir como se nada disso tivesse acontecido. Luciana olhou para ele com um sorriso leve, mas firme. Você quer fazer isso? Fingir que a gente não foi atravessado por essa história? Que nossos pais não tentaram construir algo e que, no fim, nós é que podemos terminar o que eles começaram? Thomas se aproximou. Eu quero continuar. Mas não por culpa nem por obrigação. Eu quero porque, desde aquele dia, você é a única coisa que eu consigo ver com clareza na minha vida. Luciana ficou em silêncio por um instante, como quem precisava respirar antes de mergulhar. A vida sempre me ensinou a duvidar quando as coisas pareciam boas demais. Mas você me mostrou que às vezes as histórias mais improváveis são as que realmente valem a pena. Eles começaram a se encontrar fora do trabalho, longe dos olhares curiosos, longe da pressão dos nomes e sobrenomes que sempre pesaram sobre Thomas. Ele a apresentou a pessoas do seu mundo não como a garçonete, mas como alguém que ele amava. No começo, as reações foram mornas, algumas frias, outras até hostis, mas Thomas não recuou. Cada espaço que ele ocupava, ele fazia questão de ocupar com ela ao seu lado. Luciana, por outro lado, começou a viver uma vida que jamais havia imaginado. Não por causa do dinheiro de Thomas, mas por causa das possibilidades que se abriram diante dela. Ela voltou a estudar, começou a pensar em seus próprios negócios e Thomas a apoiava em cada passo. Juntos, eles decidiram visitar novamente a cidade onde Maria e Henrique haviam vivido. Lá, encontraram registros esquecidos, fotos, antigas e cartas que Maria guardou até o fim da vida. Cartas de amor. Promessas que nunca se cumpriram, mas que, de alguma forma, ecoaram na vida dos filhos que, mesmo sem saber, herdaram o mesmo desejo: encontrar alguém que olhasse para eles e dissesse: eu te escolho, apesar de tudo. Na última carta que encontraram, Maria dizia: se um dia a vida nos separar, espero que o universo, Deus ou o tempo deem um jeito de fazer nossos filhos se encontrarem. Porque talvez eles consigam viver o que nós não conseguimos. Talvez eles possam provar que o amor vence quando a gente deixa ele vencer. Luciana leu a carta em voz alta para Thomas, e naquele instante, os dois entenderam que não estavam apenas terminando a história de seus pais. Estavam começando a deles. De volta à cidade grande, Thomas surpreendeu Luciana com algo que ela nunca esperaria.
Ele a levou até o restaurante onde tudo começou. Aquele mesmo restaurante, mas agora reservado só para os dois. No meio da mesa, um pequeno estojo. Você me ensinou mais sobre a vida em alguns meses do que o mundo me ensinou em 35 anos, disse ele ajoelhando-se. Luciana, com lágrimas nos olhos, não conseguia sequer falar. Você aceita ser minha parceira, minha amiga, meu amor, minha família? Você aceita escrever comigo uma nova história? Não uma história perfeita, mas uma verdadeira. Luciana, ainda tremendo, sorriu com os olhos e com o coração. Eu aceito. Eu sempre aceitei desde aquele dia que você congelou no salão e me olhou como se eu tivesse acabado de mudar seu mundo. Thomas colocou o anel no dedo dela. O anel que havia sido do pai dele. O anel que agora carregava novas memórias, novos significados. Eles casaram-se de forma simples, cercados de pessoas que verdadeiramente torciam por eles. Nada de ostentação. Apenas amor, respeito e verdade. Luciana deixou o trabalho como garçonete não por causa de Thomas, mas porque decidiu abrir um pequeno café que se tornou referência na cidade. Thomas continuou no comando da sua rede de hotéis, mas agora com uma visão muito mais humana sobre o mundo. Eles viajaram juntos, descobriram novos cantos, novos sabores e criaram juntos uma história que ninguém jamais poderia apagar. E sempre que alguém perguntava sobre aquele anel, Luciana sorria e respondia: esse anel já foi promessa, já foi despedida, já foi saudade, mas hoje ele é apenas um começo. Se você acredita que as histórias mais bonitas são escritas pelas mãos que têm coragem de recomeçar, comenta agora. Eu escolho recomeçar. E compartilha essa história para que mais pessoas saibam que o amor, quando é de verdade, encontra o seu caminho, mesmo que leve uma vida inteira. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Histórias assim ainda estão por vir. E eu espero você no próximo vídeo.